Efésios. Mensagem à Igreja Gloriosa. O propósito do ministério. Nos últimos capítulos, discutimos rapidamente as funções dos 5 ministérios que equipam, listados em Efésios 4:11. Prosseguiremos agora discutindo com um pouco mais de profundidade o que tem sido declarado repetidamente como sendo o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Efésios 4:12. Então, o que significa preparar, equipar os santos? Frequentemente pensamos que preparar é ensinar, mas é mais do que isso. Treinar é mais do que simplesmente ensinar, mas preparar é até mais do que isso. Por exemplo, quando um soldado se alista no exército, a ele é ensinado a respeito de armas e estratégia básica de campo nas aulas teóricas. Depois são levados para o campo e treinados a fazer o que foram ensinados pelos livros e textos. Entretanto, não estão preparados ou equipados até que recebam suas próprias armas. O mesmo ocorre na igreja. Em 2 Coríntios 10, 3, 4 nos é dito: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Poderíamos fazer uma pergunta aqui que enfatizará o grau de eficiência do ministério atual da igreja. Quantos cristãos você conhece equipados com armas divinas poderosas e que estão destruindo as fortalezas do maligno? Todos os cristãos deveriam ter insígnias em seus cinturões por causa das fortalezas malignas que destruíram. Por que não temos? Tem que haver um poder maior para confrontar e destruir o mal do que o que estamos experimentando agora. A verdade falada sob a unção é nossa arma mais poderosa. Essa arma somente pode ser usada a partir da fortaleza de um coração que esteja em unidade com a verdade. É a nossa devoção primeira e mais importante: edificar o corpo de Cristo para que seja uma fortaleza invulnerável, de verdade e justiça. Depois, pode nos ser confiada a unção profética para expor as trevas e chamar as pessoas de volta aos padrões de justiça que estão escritos desde a criação, como nos é dito em Romanos 1, 20. Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. A lei dos caminhos justos de Deus não está apenas escrita desde a criação, mas também é um testemunho na consciência de todo ser humano. Nossas consciências podem se tornar cauterizadas, insensíveis, quando fazemos continuamente o que sabemos que é ruim, mas o testemunho dos caminhos de Deus já está semeado desde a criação, incluindo a humanidade. Nosso objetivo é voltar à rocha sólida da vida pela verdade, que é mais fundamental e óbvia do que qualquer outra, e despertar isso nos outros, a fim de que eles destruam as cadeias das trevas para viver na luz. Um dos exemplos mais tremendos do poder da unção para mudar o mundo está na vida de João Calvino. Independentemente do que possamos pensar de sua teologia, ele foi um dos homens mais notáveis que já passou pela Terra. O que Calvino realizou em Genebra seria o equivalente a ter um pastor de uma igreja ditando normas em toda uma cidade de classe de primeira linha, simplesmente pelo poder de sua pregação. Sem ter um cargo político e nem ser cidadão suíço,
Ele governou Genebra mais do púlpito do que qualquer soberano, simplesmente pregando a palavra. Um sermão seu podia destruir a fortaleza maligna mais poderosa que estivesse sobre o povo daquela cidade. E, na verdade, espalhou-se para muitos outros países, bem como para outros séculos. Nenhuma lei ou nenhum código passava sem a sua aprovação em Genebra, e a força da sua opinião sobre um assunto tinha mais peso do que a dos outros oficiais combinados. Mas como? Ele falava pela unção com perfeita clareza sobre grandes temas de sua época. Ninguém podia contradizer a sua sabedoria ou unção, que eram respaldadas por uma vida consistente e sincera. Tal influência não pode ser explicada pela força da mera personalidade ou do carisma humano. É uma autoridade espiritual que o Senhor não dá à toa. Deve ser o objetivo de todos os cristãos que a luz que está neles tenha mais influência sobre o seu ambiente do que qualquer poder ou filosofia do inferno. Os cristãos do primeiro século tinham essa espécie de poder, e menos do que isso não deve satisfazer-nos. Para tanto, devemos passar para um novo nível de ensino, treinamento e preparo dos crentes. Como um recruta novo no exército, um cristão deve ser ensinado sobre os padrões da justiça de Deus e seus caminhos, sobre os esquemas do inimigo e sobre como viver. Depois, precisamos ser treinados, assim como os soldados são levados para o campo para praticar, a fim de aprender a atirar e cuidar de suas armas até que sejam eficientes no seu manejo. A vida cristã deve ser ainda mais desafiadora, exigindo mais devoção e treinamento do que outras forças especiais. O cristianismo verdadeiro é a vida mais desafiadora que podemos ter, mas também a mais realizadora. É a aventura suprema. É de longe muito mais do que frequentar umas reuniões cansativas por semana. A realidade do cristianismo verdadeiro deve ser recuperada, e o poder da verdade que nos foi confiada tem de ser restaurado. Podemos ter certeza de que isso irá acontecer antes do final desta era. Mas a igreja precisa tornar-se um exército de soldados espirituais disciplinados, eficientes no uso dos dons e ministérios que lhes foram confiados. E também se tornar o povo mais eficaz e glorioso que já foi liberado sobre a terra. Isso irá acontecer quando o ministério da igreja virar a equipe que foi chamada para ser e começar a fazer a sua obra básica: equipar os santos para aquilo que foram chamados a realizar.